Oramos nesse momento, Senhor, nesse dia, pedindo a bênção e a proteção para que possamos fluir de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor possa trazer virtudes, potência e que o Senhor possa nos levar a dimensões mais altas. Perdoa, Senhor, por toda arrogância, perdão, Senhor, por toda altivez, perdão, Senhor, por toda obra do orgulho que ainda possa existir em nós. Pedimos que o Senhor limpa-nos, cura-nos, ativa-nos no sobrenatural para que possamos andar na simplicidade e humildade diante do Senhor. Que a tua justiça prevaleça e que o Senhor trabalhe no nosso coração a cada dia, para que possamos ser a imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, estamos então terminando, e eu quero terminar hoje essa série de palavras que nós trouxemos em relação do mês, o mês de Tisrei, ou o mês onde José é o foco. Eu quero começar então, eu quero hoje dar um resumão e orar por você. Quero hoje concluir tudo isso para que possamos orar. Lembrando que a cada mês nós temos, eu chamo de frequências, cada mês nós temos virtudes que temos que ativar, porém também nós temos uma frequência ou uma vacina para poder ativar e uma frequência maligna para poder destruir. Essa é a palavra que nós entramos todo mês. Por isso que fazemos isso, porque sabemos que existem coisas que foram levadas para nos destruir ou foram ativadas para destruir o ser humano. Porém, Deus sempre deixa o escape para que possamos crescer. Lembrando, querido, que isso não tem nada a ver com salvação. Uma das mentalidades que nós temos procurado destruir ao longo do tempo é a mentalidade que o ser humano precisa só de salvação. Não, salvação é o primeiro passo. O ser humano precisa voltar ao tempo de governo. A obra de Cristo é governo. Eu trago uma ideia ou um exemplo, o que seria então a obra do maná e a obra da abundância. O maná foi uma provisão de Deus em tempos de desobediência. Assim também é a salvação. A salvação foi a providência que Deus nos deu por causa da desobediência. A salvação não era, entre aspas, um plano original. O Senhor não fez o ser humano para ser salvo. Por quê? Porque o ser humano não era corrompido, o ser humano não era destruído. Porém, o homem precisou ser salvo. E aí o Senhor então faz esse plano de salvação. Mas o projeto original do ser humano é governo, a obra de governarmos. Então, tudo que nós temos passado aqui, e aí às vezes as pessoas até falam, mas parece que não fala de salvação. Não, querido, isso daí a gente já aprendeu. Isso daí a gente já aprendeu ao longo do tempo. Isso daí nós temos aprendido a nossa caminhada cristã, que Cristo, e através da graça de Jesus Cristo, somos salvos. Então, a nossa palavra aqui não é preparar pessoas para ser salvas. A nossa palavra sempre será preparar você para governar, porque essa é a obra original de Deus. A salvação nunca foi, porque o homem não nasceu para se perder. A salvação foi um plano de resgate, nem como o maná, foi um plano de resgate. O maná foi um alimento dado ao deserto por causa que o homem desobedeceu. E quando olhamos para a palavra maná, ou a essência do maná, você vai ver que o Senhor manda o maná para começar a treinar o homem na obediência. Se você olhar Moisés falando para o povo, falando, olha, Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar alimento, Deus vai mandar o pão, Deus vai mandar o sustento, mas eu quero ver o que tem no coração de vocês, se vocês vão me obedecer. Veja, Deus trouxe limites para o maná, porém o maná era ilimitado. Havia um limite, 2 homer, ou seja, havia uma quantidade que era para pegar por família, porém essa quantidade não tinha nada a ver, porque a Bíblia diz que essa família era grande, essa quantidade multiplicava, se a família era pequena, essa quantidade diminuía. O que o Senhor queria mesmo era a obediência. E aí, quando Moisés ele vai falar sobre o maná, ele diz, olha, então no sexto dia vocês não pegam. Vocês só pegam no sexto dia uma porção dobrada que não vai dar bicho, ou seja, não vai estragar do dia para o outro. Porque Deus estava treinando a obediência, porém o povo continuava desobediente, no 7º dia saía para pegar, aquela coisa toda que a gente já assistiu. Então, volto a dizer aqui, cada palavra que temos ministrado
Se você que participa desse grupo, o Mentoria, se você participa dos grupos que nós temos ministrado, ou se você está vendo pelo canal do YouTube, então a nossa proposta, querido, não é ativar em ti a salvação, apesar que a salvação também é um processo, como diz o apóstolo Paulo, que eu tenho que crescer, ou amadurecer, crescer, e essa salvação tem que ser desenvolvida em mim, como diz os escritos do apóstolo Paulo. Porém, a nossa proposta aqui é governo, levar ao ser humano ao nível de governo. E por isso estamos voltando aos princípios da palavra, que esses são os princípios que o Senhor deixou a uma nação para que ela pudesse governar, para que ela pudesse andar em governo. Há uma palavra que diz que seremos cabeça e não cauda, que estaremos por cima e não por baixo, que teremos para emprestar e não pedir emprestado. Veja, isso não se refere a estaremos por cima do ser humano, estaremos sempre sendo cabeça do ser humano. Não, isso fala de um nível espiritual. Não estamos aqui para governar, para manipular, para mandar sobre homens, sim sobre espíritos demoníacos que temos que sentenciar. Então, fica a dica aí, né? Essa temporada de palavras que nós expressamos principalmente sobre os meses, ela tem um cunho não salvífico, mas sim de restauração de governo, que essa foi a proposta original de Jesus. Então, nós estamos falando da entrada, como diz, vou fazer um resumão, a entrada do outono no hemisfério norte, a entrada da primavera no hemisfério sul, e isso é importantíssimo. Números 2:2, nós vamos ver o Senhor dando uma chave. Números 2:2, ele pede para que possamos observar algumas coisas. Vamos lá, Números 2, versículo 2. Ele diz o seguinte: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, ou seja, a bandeira, segundo as insígnias da casa paterna, ou seja, uma letra que representava essa casa, ao redor, à frente da tenda da congregação, se acamparão. Então, vamos lá. O que nós temos que entender a cada mês? Existe uma tribo, existe um mês, existe uma letra, ou seja, um token, uma senha, existe um lado do acampamento, isso fala de uma posição, ou fala de uma orientação cardeal, isso fala de uma estação, também fala de uma unção. Nós vemos também um confronto, o que chamamos de signos. Esse é um confronto, esse é algo maligno que nós temos que destruir, né? Às vezes até falar, nossa, mas parece que eles trabalham com essa questão dos planetas, né? Parece que eles invocam isso. Não, querido, nós estamos destruindo essas frequências, não estamos chamando, nós cremos no poder de Cristo que restaura todas as coisas, e nós estamos nos desligando das obras, das frequências desses demônios que estão aí andando por todos os lados. Amém? Nós fomos então colocando essa posição. Primeiro, entramos então na estação do outono. Outono fala do tempo de descanso. É o tempo onde as folhas estão caindo, porque eles estão agora para entrar no inverno, ou seja, é uma estação antes do inverno, e o inverno fala do pegar a força ou do se purificar. O outono, então, eu já produzi e depois agora eu vou começar a me limpar. Esse é o tempo que a árvore entra no descanso, e assim também o Senhor nos levará para um tempo de descanso. E por isso estamos trabalhando muito a questão alma, porque eu só entro em descanso se eu repouso, ou seja, na dimensão de descanso é o lugar da dimensão de ativação. Ninguém é ativado por Deus se não estiver em paz. Você quer alcançar alguma coisa de Deus? Fique em paz. Você quer alcançar algo do Senhor? Entre na Shalom, porque por perturbação ou na perturbação não existe ativação. Querido, um coração perturbado nunca será ativado. Um coração ansioso nunca receberá nada do Senhor. Você quer entrar em níveis sobrenaturais? Descanse. Descansar que não é procrastinar. Descansar que é confiar que o Senhor está em tudo. E o teu coração ficar em paz. Confia nele. Entramos na estação da confiança. Entramos na estação do estar em paz. O Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor é quem me protege, Ele é quem me guarda, Ele é quem me prospera, Ele é quem me abençoa, Ele é quem faz todas as coisas em mim. Amém? Precisamos entrar nas obras, na obra de descanso.
Essa é a estação do outono. Descanse, descanse no Senhor. Porque o outono também fala dessa questão de um tempo onde, como eu disse, se de um lado nós estamos vendo que é o outono, aqui é a primavera. Então começamos uma outra primavera. A primavera no hemisfério sul. Então um tempo eu conquisto no espiritual e um tempo eu libero no físico. Esse é o tempo de liberação, esse é o tempo da coroação. Essa é a palavra. Quando nós lemos em Salmos, nós vamos ver que ele diz que Efraim é a coroa e Judá é o cetro. Então, existem 2 começos de anos no calendário hebraico. Um no mês de Abib, outro no mês de Tisrei. Então, nós vamos ver que um é o começo do governo, outro é o começo da coroação, da plenitude. Esse é o tempo onde os reis são coroados. Esse é o tempo onde o Senhor coroa a tua vida. Esse é o tempo onde Ele te abençoa. Esse é o tempo onde Ele te ativa para viver. O posicionamento é o posicionamento do Ocidente. Ou seja, estamos à costa do tabernáculo, assim dizendo, e ali eram 3 tribos que governavam: Efraim, Manassés e Benjamim. Essas 3 tribos estavam falando de uma característica de paternidade. São os filhos de José entrando nessa questão de paternidade. Tanto Efraim, Manassés e Benjamim, no caso, que eram os filhos de Jacó, porém eram irmão de José ali, e nós vamos ver que essas 3 tribos, eles vão falar de frutificação. Até mesmo Benjamim, é tão interessante que Benjamim ele alcançava a porção quíntupla de todo o alimento na mesa de José. Então, essas 3 estações, esses 3 meses, é um tempo de prosperidade abundante. Eu quero declarar isso na tua vida. Esse será um tempo de prosperidade abundante. Porque quando olhamos agora para um posicionamento, malignamente dizendo, existe um comando chamado sepultura. Esse é um tempo onde há uma atmosfera de morte, de aprisionamento sobre a vida do ser humano, para que o homem desça, para que o homem não descanse, mas que viva os tormentos. Veja, querido, quem não está em paz está em tormento. Se colocarmos os 4 animais colocado em Apocalipse, você vai ver leão, novilho, homem e águia. Ou seja, as 4 estações, ela tem uma característica. A primeira estação, primavera, no hemisfério norte, nós vemos que é a estação da guerra, a estação do leão. A segunda estação, a estação do novilho, a estação da força. Porém, agora é a estação do homem. E quando eu mentalizo, ou quando eu penso nessa questão homem, eu vejo vida. E o que confronta a vida? A sepultura, a morte. Somente a sepultura que confronta a vida. Então, se olharmos para esse ponto, você vai ver que o que estamos enfrentando é uma atmosfera de morte. Por isso, nós estamos trabalhando o orgulho, estamos trabalhando a soberba, estamos trabalhando as más motivações, estamos trabalhando os más desígnios, estamos trabalhando todas essas coisas que nos faz viver sepultura, nos faz viver morte. Porém, o Senhor está decretando vida. Esse é o tempo que o Senhor está dizendo: venha, entre nos meus tabernáculos, entre dentro de mim e você viverá. Esse é o tempo que o Senhor te levará a viver em níveis extraordinários. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Esse é o tempo de viver níveis extraordinários. As coisas aumentarão na sua vida. A graça, a unção, a prosperidade, os recursos, eu declaro aumentado sobre ti. Esse é o tempo de aumento. Porém, estamos confrontando a sepultura. Lembre-se sempre disso. Um outro ponto que nós tratamos estamos entrando então num tempo de José. José, ele teve 2 filhos. José foi injustiçado a vida dele todinha, porém ele teve um posicionamento. Irmãos, eu deixo isso bem claro, eu tenho deixado isso bem claro. O espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, porém a alma é responsabilidade tua. O que eu estou dizendo aqui? A alma é uma responsabilidade tua de mudar a estação sobre ela, ou mudar a estação dela. A palavra do Senhor te faz mudar essa estação. Quando você entra nesse contexto, nesse âmbito de mergulhar na palavra, o Senhor mudará a tua estação. Você precisa entender que você precisa ativar na palavra do Senhor a tua alma para que ela saia das regiões infernais ou de sepultura. Esse é um tempo de aumento.
esse é um tempo de conquista, porém, eu preciso sair das obras de injustiça. Quantas pessoas estão se sentindo injustiçados ou ficaram paralisados na obra da injustiça? José, ele sofreu todas as injustiças, porém, ele tinha algo na vida dele. Ele era um cara que tinha governo. Aonde ele chegou, o Senhor era com ele a tal ponto que ele governava. Ele saiu do governo da casa, porque a Bíblia diz que o pai amava ele, e ele trazia esse governo sobre os irmãos, e os irmãos tinham ódio dele, então os irmãos excluíram ele de todo o convívio, jogando ele para a escravidão. Na casa da escravidão, ele se tornou senhor. Olha que lindo isso. Na casa que era a casa da escravidão, ele se tornou senhor. Ou seja, ele não se tornou escravo, ele se tornou sempre um senhor. Ele foi injustiçado de novo, foi para a prisão. Nas regiões de aprisionamento, ele passa a ter a chave. E depois ele passa, então, a ser um governante do Egito. Veja, Egito fala de limites, fala de cerco, fala de mundo. E nós vemos uma pessoa já trazendo a remissão, ele saindo de todos os limites e governando sobre isso. E eu quero declarar isso, querido, se você foi cativo em algum lugar agora, esse cativeiro, como diz a palavra do Senhor, se tornou cativo em Cristo Jesus. Já parou para pensar nessa palavra? Jesus, ele leva cativo o cativeiro. É a mesma coisa eu dizer isso, Jesus prendeu a prisão. É louco, né? Mas Jesus aprisionou a prisão, porque ele se tornou Senhor. Eu quero declarar que o senhorio do Senhor entra e a justiça do Senhor entra na tua vida e você passa a trazer governo sobre todas as áreas de cativeiro. No segundo ponto, havia aprisionamento. E o que ele faz? Ele tem a chave. Eu declaro que a chave de governo esteja sobre a tua vida. E se a chave de governo está sobre ti, você vai abrir as cadeias. E mesmo que haja esquecimento, nessas regiões, o Senhor está movendo um treinamento para que você rompa. Esse é o tempo de treinar. E terceiro, você governará sobre os lugares abismais. Ou seja, o que é isso, apóstolo? Que loucura é essa? Olha para a vida de Daniel. Daniel, ele era governante sobre os magos e feiticeiros. Sabe, querido, nós temos que parar de pensar que o nosso governo é simplesmente para dentro da igreja. Não. O nosso governo é para lugares onde o diabo entrou. Nós traremos governo sobre esses lugares. O Senhor te usará para trazer governo em lugares assolados, em lugares de destruição, em lugares de trevas, em lugares abismais. O Senhor te dá uma chave e uma potência de governo. José é isso. José é o cara que trouxe governo. José é o cara que supriu a família dele. José é o cara que salvou uma nação. José é uma pessoa que ele trouxe por causa de uma remissão do coração, porque ele esqueceu das ofensas da família e da casa de servidão, ele passa a multiplicar. Então, esse é um tempo que o Senhor quer te tirar das obras de paralisação da injustiça. Pare de ficar lamentando, irmãos, pare de lamentar o teu passado. Pare de se lamentar por aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu, use isso como uma ferramenta de alavancar o teu destino. Use as experiências ruins como um treinamento para que você nunca mais caia nisso. Use essas experiências para te dar poder, para te dar habilidade, para te dar capacitação para romper. Existe um ditado, né, que diz que todo grande empreendedor, no mínimo, já faliu umas 5 vezes. Todo grande empresário, ele já faliu empresa, meu irmão. Ninguém começa acertando 100%, porém as nossas experiências ruins, quando somos sábios, pegamos as experiências ruins e transformando ela em combustível para que possamos alavancar. Então, o que fizeram com você, não importa. O que fizeram com você vai ser uma ferramenta para que você alavanque nessas próximas estações. Que o Senhor traga aí, em nome de Jesus, cura, que o Senhor traga aí potência, traga libertação. Sai agora, em nome de Jesus, de todas as cadeias e tudo aquilo que rompeu, tudo aquilo, que te aprisionou. Eu declaro libertação, em nome de Jesus. Seja liberta agora. Queridos, o Senhor está trazendo governo. Pegue isso. Este é um tempo de romper. Quando nós falamos de Efraim,
Efraim fala de uma porção dupla. Efraim fala de coroação. Efraim fala de potência multiplicadora. Mas, primeiro, eu tenho que limpar o meu coração. Nós viemos trabalhando isso. Limpe o teu coração. Limpe o teu coração. Limpe de uma forma dinâmica. Limpe de uma forma potente. Limpe o teu coração de todas as obras da injustiça. Limpe, querido. Limpe. Saia agora. Saia agora em nome de Jesus. Saia de toda a deformação que possa ter te paralisado. Essas coisas serão simplesmente escadas para você crescer. Um outro ponto é a letra. E a letra que compõe esse mês é a letra Lâmede, ou seja, o cajado do pastor. Quando nós olhamos para a profecia e a palavra profética sobre a vida de José, ele diz do pastor de Israel. Ele seria apacentado pelo pastor de Israel. Irmãos, em nome de Jesus, entre no pastoreio de Jesus. Obediência. No começo dessa estação, o Senhor falou algo no meu coração. Vença a teimosia. Vença a teimosia, porque a teimosia é algo destruidor. Como somos teimosos. E quando falamos de pastoreio, nós estamos falando de vencer a obra da teimosia. Irmãos, como somos teimosos. Existem duas frequências, que é a rebelião e a teimosia. A rebelião é igual a feitiçaria, porém, a teimosia é igual a idolatria. Às vezes você fala assim, olha, mas eu não tenho ídolo em casa. Porém, meu irmão, porém, você pode estar sendo um teimoso e você é pior do que um idólatra. Porque o teimoso, ele sabe da verdade, está sendo direcionado, porém ele não muda, ele continua andando nos seus próprios caminhos. E quando o Senhor fala do teimoso, ele diz que ao teimoso ele entrega os desejos do coração. O que nós estamos dizendo? Que essa temporada agora é como que Deus está separando uma galera e entregando outra. Sabe aqueles textos que a gente fala assim, que Deus, ele endurece o coração do rei, ele faz. Aí a gente fala assim, não, Deus que faz, eu não tenho nada, Deus vai pegar meu coração. Não, querido. Quando ele diz que Deus endurece, a palavra aqui é Deus entrega as pessoas aos seus próprios endurecimentos. Deus pega essa pessoa que tem um coração duro e entrega essa pessoa às suas próprias vontades, aos seus próprios discernimentos. Então você fala uma vez, vai por esse caminho, a pessoa fala, tudo bem, vai para o outro. Irmãos, é por aqui, beleza, mas vai para outro lugar. E vai indo, vai indo. Chega um momento que você fala assim, irmão, faz o que você quiser. Toda vez, querido, eu já falei isso, que você ouvir essa palavra, faz o que você quiser, sai correndo, meu irmão. Se arrependa, se humilhe, porque o fazer o que você quiser, ele está relacionado a uma pessoa que está sendo entregue, uma pessoa que está sendo entregue às suas paixões, uma pessoa que está sendo entregue aos desejos do coração. O Senhor diz que ao teimoso, ele é entregue aos desejos do coração. Quando nós olhamos então para a vida de José e para a vida de Efraim e Manassés, são pessoas pastoreadas ou pastoreáveis. Veja, esse é o tempo que o Senhor está querendo te pastorear. Então saia, em nome de Jesus. Saia agora de toda a atmosfera de teimosia. Esse é o tempo que o cajado te puxará para te pastorear. Porém, se você é um justiceiro, se você anda na justiça própria, se você anda nos teus conceitos, se você anda nas tuas feridas, você nunca vai deixar ser pastoreado. Por quê? Porque você vai pegar os traumas antigos e dizer, eu já fui muito traído, eu já fui muito ofendido. Agora não, agora eu governo a minha vida. Querido, se você governa a tua vida, nem Cristo governa a tua vida. Esse é o momento onde o Senhor te apacentará. Olhando agora para esse mês específico, estamos confrontando um espírito chamado Tênis, ou seja, dentro dessa atmosfera de signos, existe uma entidade chamada Libra, que é a balança. E segundo a mitologia, Libra, ela pesava o coração do ser humano. E o coração, que era mais pesado do que uma pena, ela ia para o inframundo, ou para o Tártaro, ou para Hades. O que nós estamos dizendo agora é que o que está sendo julgado e pesado é o teu coração. Por isso, mais uma vez eu digo, limpa o teu coração. Aí nós vamos ver a obra do Yom Kippur, é o tempo de limpeza. Irmãos, existem 3 festas bíblicas.
principais: Páscoa, Pentecoste, tabernáculo. Existem 3 atos do Senhor: desculpa, perdão e expiação. A desculpa, o Senhor tira a indignação. O perdão, o Senhor tira o peso. E a expiação, o Senhor tira a maldição. Nessas 3 festas, o Senhor está fazendo isso. Na primeira festa, Páscoa, o Senhor nos desculpou. Veja, querido, eu quero só entrar um pouquinho nisso. Yom Kippur não é o dia do perdão. No meu consentimento, no meu consenso, perdão, no meu entendimento, não é o dia do perdão, é o dia da expiação. Pur significa expiar. Entenda isso. Expiar. Então, vamos lá. Na Páscoa, eu fui desculpado. No Pentecoste, eu fui perdoado. E no tabernáculo, eu fui expiado. É como que se eu fosse preparado para esse tempo. Então, é como que Yom Kippur seria essa semana agora que antecede ou esse tempo de expiação. Porque, vamos lá, a desculpa, ela tira ela tira o, como que eu posso dizer? Ela tira o peso, ela tira a ira, a sentença. O perdão, o Espírito Santo vem e me faz entender a palavra. E quando eu entendo a palavra, eu tiro a consequência. Eu tiro quer dizer, esse peso. A indignação. Outro, o peso. Então é como que em Pentecoste o peso da indignação saísse de mim. Porque agora eu sou ativado com o Espírito Santo na palavra. Porém, eu tenho que entrar no tabernáculo expiado. E a palavra expiação, como eu disse, é de Kippur. E Kippur vem da palavra kafar, que significa betume. É um selo. Observa, irmãos, que primeiro o sangue me desculpou, me tirou a indignação que Deus tinha contra mim. Porém, olha que interessante, no Pentecoste ele recebe a palavra e a segunda tábua, ele diz, coloca essas tábuas em um caixote, em uma arca de madeira. Coloca dentro de uma arca. Ou seja, a palavra tem que colocar dentro dessa arca porque agora ela me traz perdão. Ela me perdoa. Ou seja, ela tira o peso, ela tira a condenação. Porém, agora, em Yom Kippur vem o betume. Ele vai selar agora isso. Esse é o selo, para que nenhuma influência de fora venha para dentro. Se você for ver todas as arcas, elas foram sempre com betume. A arca de Noé, eu ia falar agora, foi selado, era uma arca de madeira, porém selada com betume, porque as águas de fora não entraram, as águas de destruição não entraram para dentro da arca. E olhe, estamos no começo da criação. Esse foi o tempo do dilúvio. Esse foi o tempo onde começou as chuvas de destruição e de condenação dos pecados da humanidade. Mas se eu estou agora expiado, ou seja, o betume veio e me selou, essas águas não me destruirão. Por isso eu declaro, querido, você está sendo agora selado, expiado para se encontrar com Cristo. Ou seja, o betume veio sobre ti, o revestimento de glória veio sobre ti, o revestimento de poder veio sobre ti, para que você possa agora entrar nas águas de santificação e não nas águas de destruição. Você vai pairar sobre as águas, você não vai afundar nas águas, porque você está selado, você foi expiado, você foi betumado, assim dizendo, se eu posso usar essa palavra, você foi selado com betume. O betume era algo interessante, sempre usado por Deus para selar as coisas, para que não houvesse infiltração. Que a obra de Cristo que te desculpou, que no Pentecoste te perdoou, agora em Yom Kippur te expie para que você entre no tabernáculo selado e guardado. Lembra que somos um jardim selado, blindado, né? Um jardim totalmente
colocado nessa características de selo. Esse é o dia da expiação, estamos nesse processo. Então, olhando para isso, nós só vamos poder reinar se liberarmos o perdão, liberarmos essa característica de limpar o nosso coração para o tempo de governo. Entramos, então, no último grande ciclo, que é o ciclo de frutificação, porque estamos selados em Cristo Jesus. A obra de sentença infernal é uma obra de temes, ou seja, a injustiça. Porém, se você descansa no Senhor e confia nele, a justiça do Senhor irá na tua frente. A justiça do Senhor estará na tua retaguarda. A justiça do Senhor estará à tua direita e à tua esquerda. A justiça do Senhor estará te ativando. E a justificação, essa é a palavra, querido. Não é que Deus vai matar as pessoas que te perseguiram. Não, pare com essa mentalidade de vingança. O Senhor vai te trazer justiça. Sabe o que é isso? O Senhor te declarará justo. E se Ele te declara justo, a condenação vinda para a desobediência não virá sobre a tua vida, porque você foi colocado agora como justo. Você foi justificado. Confie na justificação de Cristo e não na tua. Esse é um tempo das bênçãos do terceiro céu, do segundo céu e do primeiro céu. Esse é tempo de viver. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lembre-se, é um tempo de frutificar, é um tempo da chuva, é um tempo de sermos blindados, é um tempo de sermos pastoreados, é um tempo de sermos ativados e é um tempo de descansar no Senhor. Esse é o tempo de viver o melhor de Deus. E é isso que eu profetizo. Amém? Pai, eu oro sobre a vida dos teus filhos que estão nos vendo agora e que nos verão. Eu declaro que o teu cajado tire e apacente, meu Pai, tire a desobediência, tire, Senhor, a rebelião, tire, Senhor, a teimosia do coração, a vingança e o ódio. Declaramos, meu Deus, que já fomos desculpados e perdoados, mas hoje, nessa temporada, vamos ser expiados, vamos ser blindados. E declaro que a obra do Senhor multiplicará e ativará sobre a vida dos teus filhos a tua justiça, e a tua justiça e a justificação nos prosperará. Eu abençoo os teus filhos e declaro, eles viverão a melhor temporada que já viveram. Serão tempos gloriosos, serão tempos ativadores e tempos promissores. Haverá aumento de recursos, aumento de saúde, aumento de chamado, aumento de fé, aumento de conquista. Tudo que destruía, tudo o que era obra de destruição caia por terra e eu declaro ativação e conquista em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe ricamente e entre nessa temporada. Um grande abraço. Shalom a todos.